Bem-vindo ao nosso seminário sobre guerra espiritual. Na última sessão nós falamos sobre um inimigo que é bem perto de nós. É o nosso próprio corpo, a nossa carne, como a Bíblia refere. Esses desejos da carne é um desejo da lei do pecado que habita nos nossos membros. Está debaixo desta condenação. Nosso corpo tem um fim determinado que é morte. E corrupção, que nós vamos voltar ao pó. Mas é a nossa habitação enquanto nós estamos aqui na Terra. Quando o homem pecou, quando Adão pecou no jardim de Éden, aquela lei de pecado e morte entrou nos seus membros. E tem sido um tipo manto pesado, né, sobre a nossa própria alma. A nossa alma é a nossa mente, emoções e vontade. A palavra alma no grego, no Novo Testamento, é a palavra psuche, que é onde nós temos a palavra psicologia. Tem a ver com a função da nossa mente. A nossa mente pensa, nossas emoções sentem, a nossa vontade escolhe. Então, a nossa alma fala assim, eu penso, eu sinto, eu quero. Então, o ênfase é sobre o eu. Fala da nossa personalidade. E quando essa alma está dentro de um corpo pecaminoso, né, que tem aquela inclinação, quando a nossa alma está inclinada para os desejos do nosso corpo, nós vamos concentrar na nossa autoperseverança. Nós vamos concentrar naquilo que vai nos satisfazer, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho. Então, aquela inclinação, quando a nossa mente, nossa alma está inclinada pelos desejos do nosso corpo, nós não sentimos realizado, é só tentamos satisfazer e realizar a nós mesmos, mas sem efeito. Essa alma que é a nossa personalidade, também não é a nossa identidade. Porque Deus criou-nos segundo a sua imagem e nós somos espíritos. Temos uma alma, porque nós temos que saber expressar. Nós temos uma alma e vivemos num corpo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, diz que Adão, a primeira Adão, né, foi feito uma alma vivente. Então, quando Deus nos criou, formou-nos do pó da terra e depois soprou em nós tornamos uma alma vivente. Então, temos vida. E essa vida, essa alma, está dentro de um corpo que foi feito para habitar aqui na Terra. Aquela escolha errada, aquele primeiro pecado, a transgressão da lei de Deus, que depois contaminou o nosso próprio corpo, a nossa alma também sente-se pressionada, a capacidade é diminuída, e estamos presos debaixo daquela concupiscência ou aqueles desejos do nosso próprio corpo, nossa carne. Mas há algo dentro de qualquer ser humano que sente que há algo mais. Há algo que eles podem fazer ainda mais. E às vezes ficam frustrados porque tentam, mas depois não têm a capacidade, fica cansado, fica distraído, vem muitos outros interesses e desvia e muita gente termina a sua vida frustrado pensando que podia ser melhor, que podia fazer melhor. Quando Adão foi criado, e temos que voltar para ver a alma não contaminada, ou a alma que não tinha aquela trave do seu próprio corpo. O seu corpo colaborava com ele. Deus criou o homem
e colocou o homem dentro de um jardim que é o tamanho de todo o Médio Oriente, desde Irão até Israel, a Egito, até a Turquia. Então havia um grande terreno e só aquele primeiro casal é responsável para cultivar, cuidar, nomear todos os animais e os pássaros do céu. Né? Tinha capacidades mentais muito além daquilo que nós temos hoje em dia, até que muitos cientistas dizem que nós estamos a utilizar só um décimo parte do nosso cérebro, no potencial do nosso cérebro. Há muito mais, né, que o homem consegue fazer. Também nosso corpo não cansava, né? Ele tinha aquela capacidade, provavelmente, de que a sua alma controlava o seu próprio corpo, não tinha cansaço, não tinha dores, não tinha, né, doenças, não tinha nada que é a nossa realidade hoje, porque o nosso corpo está debaixo daquela condenação da morte. Então nós envelhecemos, nós ficamos cansados, o nosso próprio corpo tem aquela, né, tendência de ficar doente e ter problemas físicos. Então essa era a realidade antes do pecado. E há dentro do homem aquele sentido, o desejo de libertar, né, aquela alma das suas limitações naturais. Muitas religiões hoje em dia, principalmente da parte oriental, têm feito um certo ênfase para controlar o corpo através de jejum, através de negação, através de disciplinas, tentar diminuir o efeito do corpo sobre a alma e libertar a mente e ter, né, aqueles poderes quase sobrenaturais, principalmente sobre a área física. Então há aquela ênfase de mudar objetos, de andar acima de brasas, dormir acima de uma cama de pregos, assim, controlar o dor, de não sangrar, de fazer, mover coisas, mesmo levantar, aliar, através do poder da mente. Tudo tentando de libertar aquele poder latente de si, de sua própria alma. Então a ênfase é olhar para dentro, através da meditação, através da yoga, tentando de controlar angústias, ansiedades, medos, criar aquele sentido de paz interior e dali ter mais controle e libertar o teu potencial. Essa alma vivente que está dentro de um corpo preso, né, de carne, contaminada pelo pecado, tem essa voz da autoperseverança, essa voz assim virada sempre para dentro. Então, esse sentido da alma vivente é para tentar ver de dentro e encontrar a vida verdadeira de dentro. Mas em 1 Coríntios 15, 45, diz que o último Adão, que é Jesus, é um espírito vivificante. Esse é um espírito que está a fluir de dentro para fora, não de fora para dentro. Então não é a concentração no eu, mas a concentração em Deus e os outros. É servir. O amor, é aquele poder do amor, é sempre o fluir para os outros. Nós amamos os outros, amamos Deus de todo o coração, o nosso próximo como nós mesmos. Então o amor é sempre dando de nós mesmos. Então essa é o contrário, o sentido é o contrário. Nós somos nascidos de novo, agora somos herdeiros desse espírito vivificante.
essa vida diferente. Agora não é acerca de mim, agora é acerca de Deus e os outros. É uma viragem completa. E nós só nos libertamos desta prisão, deste inimigo da nossa própria carne, quando nós descobrimos que não é por olhando para dentro, mas através do Espírito da vida, esse Espírito vivificante que olha para fora. Nós temos isso em Romanos 8, versículos 1 e 2. Diz que nós temos não temos condenação. A Bíblia fala, né, que é tremendo, porque é uma luta e falhamos muito, mas Paulo escreve e diz, não há condenação para os que estão em Cristo. Né? Que não anda segundo a carne. Né? Quando nós fazemos decisões, claro que nós vamos ter os nossos dias e as nossas dificuldades e falhamos, mas nós podemos voltar e andar para frente e não andar segundo a carne, não andar segundo as concupiscências da nossa própria carne. Aquela palavra, eu sei que é complicada, não é usada com frequência hoje em dia, vem mais em 1 João 2,16, quando fala de carne, diz concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, aquele orgulho de vida, aquilo que é aquela descrição do eu, né? Está sempre a pensar em servir a si mesmo e cumprir os seus próprios desejos, e diz que se nós andamos na carne, então vamos sentir aquela condenação, mas quando nós andamos no Espírito, não segundo a carne, não há condenação. E depois em versículo 2 diz o seguinte, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então essa é a nossa remédio, essa é a nossa antídoto, essa é a solução sobre esse inimigo da nossa própria alma, do nosso corpo, aquela carne, aquela lei de pecado e morte, é render-nos completamente a Cristo e viver não para nós, e dizer como Paulo, não que eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Que nós tomamos essa cruz, esse cruzamento da nossa vontade com a vontade do Espírito de Deus, e nós dizemos sim a Deus e não a nós mesmos. Quando nós andamos na carne, e Tiago capítulo 3 fala sobre isso, quando nós andamos na carne, primeiro é terreno e depois tornou-se animal, né? Aqueles desejos e depois diabólico. Então, Satanás tem acesso, tem argumento contra nós quando nós andamos na carne, quando nós tentamos através de qualquer meio carnal e de nossa alma, libertar a nossa alma do nosso corpo, olhando para dentro. Essa é a marca do inimigo, é aquilo que leva-nos para ficar assim expostos dos demônios que está envolvido com essas práticas. Porque aquilo que nós vamos estudar aqui em breve é que no ocultismo, aquilo que é aquela esfera diabólica, onde o inimigo oferece poderes sobrenaturais ao ser humano. Ele faz tal como ele fez com Eva no jardim, diz, questiona, quase incentivando ela para ser como Deus, para ter se comer aquela fruta, ela vai ser como Deus. E aquele desejo de ser um demideus, aquele desejo de ser Deus aqui na Terra, ter poder sobre a natureza, ter poderes acima dos outros, subir assim nessas alturas e ser sobrenaturais, aquela concupiscência, aqueles desejos da nossa carne, como tem influenciado a nossa alma, prende-nos debaixo daquele jugo e
causa que nós ficamos presos a Satanás. Deus tem outro remédio. Ele deu-nos o seu Espírito. Nós somos nascidos do Espírito para viver não para nós, mas para Deus e para os outros. Deus te abençoe.